Vamos lá, então, continuando, exercício 4, página 28. Agora é um exercício um pouquinho diferente. Nós acabamos de fazer o exercício 3, ele é muito, né? Esse aqui é muito parecido com o 3, de operação com intervalos também, só que agora a gente tem uma segunda o tipo de operação, né? E para você que viu lá a linguagem dos intervalos, com certeza o seu professor passou ali os símbolos de alguma maneira, né? Então, represente graficamente, né, aqui na reta real, essa operação, né, com intervalos. A gente tem o intervalo A, o intervalo B e vai fazer esse tipo de operação. Eu vou deixar anotado aqui para você esse símbolo, para você que não lembra, esse símbolo é o símbolo de interseção, né? Então, esse símbolo aqui, ó, a gente é o símbolo de interseção. Interseção ou intersecção, né? Mas aí essa palavrinha também você olha para ela e fala, ah, tá bom, não vou lembrar nem o que significa essa interseção. Então vou deixar aqui também anotado, né? É somente os repetidos. Então nós vamos pegar somente os números repetidos. Lembrando, quando a gente fala de número, não são só os números que aparecem aí no enunciado, não. É um pedaço inteiro. Então, todo o intervalo que se repete entre os dois conjuntos. Então, o primeiro passo aqui, colocar o conjunto A e o conjunto B. E o segundo passo aqui é a gente dar resposta. Então, aqui a gente tem que fazer a interseção com B. Esse símbolo a gente lê como interseção, tá bom? Lembrando que interseção é pegar só os repetidos. Então, vamos passar aqui, diferente do 3, aqui está na linguagem dos conjuntos, né? Ou das chaves, né? Então, aqui está escrito x pertence aos reais, tal que x é maior. Esse intervalo é infinito. Ele começa no 4 fechado, né? Então, bolinha fechada aqui, e vai até o infinito positivo, porque o sinal ali é sinal de maior, né? O x é maior. Meus números são maiores do que 4. É o que está escrito ali. Depois, né? Os meus números são menores do que 7. Eu vou colocar o 7 mais à direita possível, lembrando que a gente tem que colocar em ordem crescente, fechado também. Só que diferente do símbolo anterior, no intervalo B, ele vai para o infinito negativo. Porque o x é um número menor do que 7. Então, serve todos até o infinito negativo. Está aí representado na reta real. Agora, a gente tem que pegar o pedaço que se repete, todos os números que se repetem. E, por favor, não é só o número 4 que se repete e não é só o número 7 que se repete. Todos os números entre eles se repetem. Eu vou até pintar aqui de outra cor, né? Ó, ó. Então, não são só esses. Esse pedacinho aqui, ó, todos esses números aparecem nos dois intervalos, do 4 até o 7. Incluindo o 4, que aparece aqui também, ó, ele está aqui no meio desse intervalo, e o 7 está lá em cima. Então, os dois vão aparecer embaixo também. Então, esse é o meu intervalo, essa é a minha resposta. A minha resposta, como o exercício propôs na linguagem dos conjuntos, a minha resposta eu também vou dar na linguagem dos conjuntos. Então, a linguagem dos conjuntos é x pertence aos reais, tal que meu intervalo tem dois extremos, então ele vai ter, lembra? X no meio, setinha, setinha, sempre as setinhas viradas para o lado esquerdo, o 4 e o 7. Esse é um esqueminha aí quando o meu intervalo tem dois extremos. E lembra que a gente lê assim, x pertence aos reais, tal que o x está entre o 4 e o 7. Tá certo? Tá aí, essa é a minha resposta. Agora vamos lá para a minha letra B aqui, né? Esse exercício 4 só tem letra A e B. Mas ele é bem interessante porque ele trata de uma outra operação com intervalos e também usa uma outra linguagem, né? Vamos lá. Intervalo A, intervalo B, e aqui a gente vai dar a resposta, que é a interseção com B. Então, o A, né, ele vai do meio, o x está entre o 1 sobre 2 e o 3. Aqui é um pouquinho diferente, né? A apostila deu uma complicada um pouquinho, porque coloca fração. Sempre que tem fração envolvido, é uma coisa estranha, né? Aí você fala, nossa, meu Deus, e agora? Mas lembra que a gente tem que colocar os números em ordem crescente, né?
O menor número que tem aqui é esse cara que está aqui, ó. Ele é 0,5, né? Aí você fala, nossa, mas e esse aqui, quanto é? Lembra que para a gente saber o número, para ficar mais fácil de colocar na reta real, é melhor você resolver aquela fração que a gente fez no exercício 1, né, dessa série. Então, se você não assistiu o exercício 1 ainda, por favor, volte lá e assista o exercício 1. Está aqui nessa playlist. Então, esse número é o número 3,5, né, se a gente dividir. E o π é aproximadamente 3,14. Então, com essas aproximações fica mais fácil, né? Eu sei que o menor número vai ficar mais à esquerda, ele é o 0,5, que é o meio, que eu vou deixar na própria fração. Ele está aberto, veja, não tem sinal de igual. O 3 também está aberto, não tem sinal de igual, e a gente pinta aqui no meio. Tá aqui. O intervalo B. Veja, o intervalo B, ele começa um pouquinho depois do intervalo A. Por quê? Porque ele começa no π, é aberto também. E o π é 3,14. Ele está um pouquinho depois do 3, né? E o 3,5 está depois do 3,14. Aqui. Eu vou deixar 7/2 mesmo. Fica aqui no meio. Veja que entre estes dois intervalos não existe nenhum pedaço repetido. Por que que não existe pedaço repetido? Porque o meu intervalo, um termina no 3 e o outro começa no 3,14, 15, por aí vai, né? O que é aproximadamente 3,14. Então, não tem nenhum pedaço que se repete. Então, nessa reta não vai ter nenhum número. Por quê? Porque eu quero os números que se repetem. E não existe repetição entre os dois intervalos. Como não existe nenhum número, na linguagem dos conjuntos, a gente representa assim, né? Então, a operação A interseção com B é um conjunto vazio, não tem nenhum número ali que se repita, tá bom? Então, divulguem esse vídeo, né? Estudem, refaçam os exercícios. Melhor maneira de você estudar para as provas de matemática, se dar bem aí em matemática, é refazer os exercícios. Não adianta você assistir esse vídeo muitas vezes. Vai te ajudar, mas refazer o exercício é a melhor maneira de estudar. Não esqueça disso. Refaça ou pegue exercícios parecidos, peça exercícios parecidos para o seu professor ali. Ele com certeza tem infinitas listas, né? E vai te ajudar ali a treinar para a sua prova, né? Então é importante, tá bom? Então, bons estudos a todos. A gente se vê no próximo vídeo.